Olha o Vida e Saúde chegando bem juntinho de você. Nesse friozinho é bom estarmos juntinhos. Se bem que aqui tá agradável, né, gente? Rubinho tá até sem blusa. Vocês estão bem? Bem, graças a Deus. Que bom, que alegria estarmos juntos. Não tem ninguém com dor por aqui, mas e por aí? Tem uma dorzinha insistido em ficar te acompanhando? Você toma remédios, mas elas sempre voltam? Você pode ser uma dentre muitas mulheres brasileiras que sofrem com dores crônicas. Você não está sozinha. E o Vida e Saúde está começando hoje com o educador físico Rubens Faustino, Tânia Santos, nossa personal. Eles vêm juntos aqui falar e ensinar os melhores exercícios para combater essas dores. Dores que insistem em atrapalhar a vida, dores crônicas para as mulheres. E ainda, Tânia Santos vai aqui trazer exercícios de alongamento para você fazer aí da sua casa. É uma oportunidade começando na sua vida aqui hoje mais uma vez. E tem história, gente, história aqui no Mexa-se de hoje. Você vai conhecer a história da Dai, que através de hábitos saudáveis mudou de vida, ou seja, todo mundo tem chance. É a nossa receita de hoje, claro, tem receita saudável para você aqui. É um delicioso tofu melete. A Arlete se reinventando. Ela prometeu essa receita, viu, gente? Eu não sei se vocês estavam aqui quando ela prometeu. Prometeu, tá cumprindo hoje. Você também vai poder fazer essa delícia por aí. Cheia de proteína, cheia de coisa boa. E eu trago o nosso devocional de hoje que tá aqui, ó, no autêntico Devocional Jovem de 2025. E os autores de hoje trazem um texto de Gênesis. Gênesis 2, verso 18, Deus havia acabado de criar o mundo, criou tudo que a gente precisava para existir, criou o homem, inclusive, e aí ele disse o seguinte: então o Senhor Deus disse, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma aliada que lhe seja semelhante. Eu gostei muito dessa versão que os autores escolheram aqui, porque em algumas outras versões não é essa palavra aliada, uma ajudadora, uma auxiliadora. E aliada traz uma ideia, não que as outras versões não tragam isso também, mas tá mais claro pra gente, né? Alguém para estar junto, Sim. Nem menor, nem maior, nem alguém que está competindo, mas para estar junto, alguém que seja sua aliada, que lhe seja semelhante. Eu sei que nós temos diferenças básicas como homens e mulheres, diferenças biológicas, diferenças químicas, mas nós também podemos ser vistos perante Deus como pessoas iguais, no sentido de Ele demonstra o seu amor por nós. Cada um tem a sua função, cada um tem o seu brilhantismo, mas lembremos sempre que Deus nos vê de maneira igual, sem diminuir um ou outro, nos traz assim para um lugar onde somos todos filhos dele. E é bom a gente entender isso para viver em harmonia, viver em paz e viver feliz. Vida e Saúde está começando, põe seu tênis, ou não sei se, acho que a Tânia vai até liberar o tênis hoje, mas põe uma roupa confortável, porque a gente quer aqui conversar sobre treinos, conversar sobre exercícios e fazer alguns por aqui também. Vida e Saúde vai ali e volta já. Vem pra cá, se você é mulher e convive com uma dorzinha aí que te limita, te atrapalha, te incomoda, que dói mesmo. Pode ser que você tenha uma dor crônica, porque isso vai depender do tempo. Rubinho vai já tratar desse assunto aqui. Mesmo que você não seja uma mulher ou que não tenha isso, provavelmente você vai conviver com alguém nessa situação. Então, esse programa pode te ajudar, porque você pode ser um auxílio, você pode ser esse ombro amigo aí, fazendo muito mais do que ouvir essas reclamações, de repente estimulando a prática de exercícios específicos para combater as dores crônicas em mulheres. Tanto o Rubem Faustino como Tânia Santos são do ramo da educação física, ela trabalha como personal, Rubinho é educador e palestrante, e eles te ajudam aqui todas as semanas. Quer ser ajudado de maneira mais específica? Me conta aqui se você tem um problema, uma dor crônica que você gostaria de ver resolvida, já tentou alguma coisa, e também me conta se você treina para aliviar essas dores. Pode ser?
Nosso WhatsApp é o 12982660004. O QR Code aqui, ó, também te leva a esse contato e a gente fica trazendo aqui esse número de quando em quando para que você tenha aí a oportunidade de falar com os nossos especialistas de plantão hoje. E é o seguinte, algumas pessoas têm dores por alguns dias e outras têm uma dor e logo passa. Quais são as características de uma dor crônica e uma dor aguda, Rubinho? Pois é, isso não fica muito claro, porque alguns sentem a dor latejar, queimar, né? É uma pontada. A característica da dor crônica está muito mais relacionada ao tempo de permanência da dor do que propriamente do tipo de dor. Tá? A gente sabe e vai falar mais sobre isso hoje a respeito de noção, né? A respeito de diferença de noção de dor, mas passou de 3 semanas que a dor é contínua, a gente, no mesmo lugar, a gente já considera sim uma dor crônica, com raras exceções no caso da fibromialgia, onde a dor muda de lugar e continua. Quando a gente fala, por exemplo, de doença crônica, a ideia é que você teve essa doença instalada e que você vai conviver com ela pelo tempo de vida que lhe resta. Crônica tem a ver com esse tempo. Mas, Rubinho, eu queria saber se quem tem dor crônica hoje tem chance de se livrar dela. Ah, totalmente. A gente não acredita nisso. Não nasceu em você, tem que ir embora, né? Então, na minha linha de abordagem com os meus alunos e consultorados, eu trabalho com a ideia de que toda dor é um aviso, né? Ou até toda doença, diga-se diabetes, pressão alta, mas vamos falar da dor. Toda dor é um aviso. E assim, quase sempre é um aviso de falta de fortalecimento e movimento, tá? Então, eventualmente a dor já está, por uma hérnia de disco, ela já está instalada, eu eventualmente não vou sanar totalmente a dor, mas consigo, e a gente vê isso na prática, tirar até 80% dela, e a gente sabe que 80% menos dor é sim qualidade de vida. É verdade, Taninha. Você tem alunos e alunos aí que relatam isso na prática. E como o Rubinho falou, até 80%. E pensa que seja menos que isso, 60%, 50%, sem intervenção cirúrgica. Então, assim, você não fica parada por ter passado por uma intervenção cirúrgica. Você não tem a evasão que é uma cirurgia. É exercício. Então, super compensa usar esse método do exercício, do alongamento, do fortalecimento para que você sane essa dor, amenize o máximo. E para quem sente dor, Teru, um pouquinho que ameniza, você em casa sabe disso, é a glória. Agora, gente, provavelmente você está assistindo aqui, Rubinho e Tani, já está até pensando, mas eu sinto muita dor, como assim exercício físico? Segura aí que a gente vai conversar sobre isso. Agora, o Rubinho falou aqui que muitas dessas dores dessas mulheres podem prejudicar a vida dessa pessoa, né? Como é que essa dor pode afetar em tarefas simples, Rubinho? Pois é, então, é exatamente aí que a gente deve alertar, né? Deve acender ali o sinal de alerta. Enquanto... E é muito estranho que as pessoas convivem com dor, ou se automedicam, apagando a luzinha de aviso de que aquele músculo está fraco, de que aquela articulação está sendo sobrecarregada. Então, a gente deve acender esse alerta quando ele começa a limitar mesmo, né? Aquela minha caminhada que andava, que era tranquila, agora começa a claudicar, que a gente fala, mancar um pouquinho. Ou aquela roupa que eu estendia com facilidade, eu começo a ter mais dificuldade para estender. Então, não consigo mais abrir os potes, exatamente. E aí a gente vem batendo nessa tecla que após os 40, não aparece após os 40, mas já entra em diminuição de massa muscular e óssea. E aí lá nos 60, quando já está aparecendo, às vezes é quando a gente quer, né, prestar atenção. E junto com essa perda de massa muscular e óssea, vem dores. Mas vocês não percebem que essa dor crônica está mais comum e mais frequente hoje? Por que será? Na minha opinião, pela diminuição de movimento das gerações, né?
Nossos avós e bisavós não tinham a oportunidade de serem sedentários. A própria vida deles no cuidado com a terra e da casa já tiravam eles automaticamente do sedentarismo. E aí vem a minha geração, que eu não vou falar qual é, porque eu não vou falar a minha idade, mas a gente Nós não sabemos, tinha... tá, Rubinho? A gente não tinha ônibus passando na porta, a gente não tinha controle remoto, não tinha escada rolante em todo lugar, ou seja, se movimentava um pouquinho mais. Então, à medida que vá chegando essas facilidades e se movimenta menos, as gerações vão trazendo para mais cedo essas dores ou esses sintomas de sedentarismo. Nota-se quando a gente olha as fotos antigas, né? Todo mundo muito elegante, slim, mas todo mundo caminhava muito, né? Tudo era a pé. O pessoal, hoje você não caminha nem para mudar o canal da TV, né? Então é tudo muito automatizado e o próprio espaço de convívio, né? Exato. E para você, edifícios, os prédios, tudo muito pequenininho. Sim, e para você fazer alguma coisa, você tem a ideia de que tem que ir à academia a fazer alguma coisa. E não, se você se determinar, você consegue fazer a sua caminhada aí de 30 minutos. Vai ter que comprar alguma coisa? Vai a pé. É verdade. Começa a se movimentar mais. Agora, olha, quando a gente fala que se tornou comum, as mulheres são realmente as mais afetadas nos gráficos de dores crônicas. Vem pra cá, galera, porque olha só, a gente tem uma roleta aqui para entender por que essas mulheres são mais afetadas. Rubem, a gente já começa com a bomba da mudança hormonal que a gente vive. E antes da menopausa, porque quando fala em mudança hormonal, a gente lembra muito da menopausa, e não só aí. Não. Muito antes disso, pode acontecer um desequilíbrio na proporção de progesterona e estrogênio. Essa desproporção faz sim você sentir mais dor. A gente chama de nocicepção. A noção de dor fica mais aprofundada quando você está em desequilíbrio. O que causa isso? Aumento de peso, alimentação energonômica, falta de sono e estresse. E tudo isso já pode causar dor, pelo menos vai causar dor no coração, né, Taninha? Muita! Por si só. Ó, vou virar para cá, ó. A limpeza da casa. Pois é. E a limpeza da casa, gente, é uma oportunidade de movimento, a gente já falou aqui num programa sobre isso, mas precisa ser feito, como é que eu posso dizer? A gente precisa de uma base muscular e óssea para que essa limpeza da casa não se torne um problema. Né? Mesmo o movimento na mesma posição pode provocar dores. Mas aqui eu acho que ela entra até dos dois lados, tá? Ela pode ser uma ajuda para sair do sedentarismo, mas ela também pode ser uma causa de dor crônica, porque se eu não tenho essa base que o Rubinho está falando, é muito comum, tô passando pano, sentir aquela fisgada. Sim. É porque quando você está fazendo exercício, você vai fazer, por exemplo, semelhante, né? Você vai fazer uma remada unilateral. Então, você ativa a escápula, você ativa a sua musculatura do core e faz o movimento. Aproveita esse movimento, mas quem não tem a vivência não vai saber. Mas contrai a musculatura para você passar o pano, para você varrer, para você puxar a água. Mas em casa você fica mais relaxada, mais tranquila, então é a hora que a gente se machuca. Olha outra origem de dor crônica aqui, ó, gente. Trabalho. E os trabalhos de escritório, os trabalhos de muito menos movimentação, né? Mesma posição, uma posição nem tão adequada e a falta, né, ao longo de anos e anos e anos, a falta do fortalecimento. Então é o que a gente fala, tem muita gente que não vai para academia por medo de lesão e garante a lesão por falta de academia. Ficou até interessante esse trocadilho. Olha aqui outro causador de dor crônica, minha gente, o estresse. Porque a gente fica muito tensa, Taninha? Sim, o tempo todo você mantém a contração muscular e aí você libera cortisol em excesso e aí vira essa bombinha de hormônio que nós somos, vira uma coisa maravilhosa. E aí o aumento de cortisol aumenta essa nocicepção, a noção de dor aumenta, e diminui a quantidade de sono, diminui a quantidade de hormônios de alegria, diga-se, né? Serotonina, dopamina, etc. E menos desses hormônios também aumenta a noção de dor. Outra possibilidade de adquirir essa dor crônica é com o cuidado dos filhos. Estou pensando aqui naquela mãe que está com aquela fase do bebê para colocar no berço. Isso. Ou ela tá aquela criança começando a andar, realmente ela tem maior chance de lesão. E a gente que é destro ou canhoto segura muito de um lado só
né? E acaba compensando um lado só, lesionando um lado só ou sobrecarregando um lado só. E aqui também cabe o mesmo da limpeza da casa. Tanto pode ajudar quanto pode atrapalhar, depende de postura, de trocar o lado e de fazer o que tem que fazer. Isso, o exercício vai ajudar. Ó, o sedentarismo, esse aqui a gente não precisa nem ser formado para saber, né, que é fonte de dor crônica. Só que a gente acha que, por exemplo, foi aquela faxina que eu fiz que me deu dor, mas se eu tô sedentária, aí sim. E aí é que é interessante. Tudo que a gente falou que provoca é sedentarismo mais isso, sedentarismo mais aquilo. Ele é a base. A ansiedade também pode provocar dor crônica. Como, Rubinho? Então, a ansiedade entra junto do estresse. A ansiedade é aquela pessoa que está esperando alguma coisa dar errado. Isso é muito triste, isso é muito preocupante, né? Então começa a liberação de adrenalina, junto com cortisol, junto com a tensão nos ombros, e aí só de pensar nisso eu já começo a desenvolver dor de pescoço, dor de trapézio, dor de ombro. Então a ansiedade, ela descontrola essa parte, piorando a noção de dor. Ô, Tânia, você sabe, né? Às vezes a gente nem entende por que essa dor tá tão forte, mas essa tensão realmente travando as estruturas. Às vezes começa no pescoço, se você não cuida, vai parando aqui, a torácica pega. E acaba tendo um acúmulo de ácido lático também por conta da contração. E é como você pode ter as câimbras à noite quando você relaxa. É como exercício físico, aí você dorme tenso, acorda pior do que quando foi dormir. Ai, gente, socorro. Olha só, gente, que interessante. A baixa ingestão de água também pode ser causa de dor crônica. Pois Rubinho. gente, já ouviram falar do exame ureia e creatinina? Ou que o excesso de ácido úrico nas articulações geram dor? Como é que a gente faz para eliminar essa sujeira do corpo? Gente, tem que tomar água. E às vezes a gente elimina grande parte pela urina, e eu sempre brinco que tem uma parte dessa sujeirinha que só sai suando. E não suar é sim guardar a sujeira. Então pronto, vou pegar a água de vocês. Ó, vou pegar a água. Porque tá na hora de treinar. Então é o seguinte, pega a sua garrafinha de água, dá só um golinho, não vai tomar muito não, porque o treino de hoje tá bom. E se você faz treino com a barriga cheia não dá certo, mas é pra gente aproveitar e fazer, tá pronto? É alongamento, bora fazer junto com Tânia e Rubinho aqui agora. Bora lá então. Aproveita para você mandar interação para a gente, que é uma coisa que a gente gosta muito, é ver você treinando junto com a gente, ok? Se tiver descalço, pode ficar tranquilo. Aqui a gente vai continuar com tênis, hoje eu não vou tirar porque tá meio friozinho. Mas pode ficar aí descalço, pode ficar de tênis se tiver. E aí, Rubinho, o que nós vamos fazer? Primeiro a gente vai dar um alongamento global. Boa. Ok? Então aí, ó, vai elevar bem os seus braços. Juntou aqui, ó, sobe, levantando bem os braços, alongando as suas articulações, porém, ó, perceba que eu e o Rubinho não colocamos o pescoço enterrado, a nossa escápula jogou lá para baixo, alongando bem. Aqui a gente já sente um alongamento de costas, alongamento do abdômen. Soltou, Rubinho, vai só afastar um pouquinho aqui e a gente vai alongar lateral, ó. Esse braço, Rubinho, ele fica alinhado com a orelha, o bíceps alinhado com a orelha. Então, ó, se eu tô fazendo esse movimento, eu, ó, e alongo olhando lá pro teto. Nada muito intenso. Bora lá, voltou, trabalha o outro lado, ó. Intensidade, gente, a gente vai colocando aos poucos, vai dosando. Você tá com dor, então, devagarzinho a gente vai irrigando mais essa musculatura que a gente está trabalhando. Voltou. Vai manter as pernas afastadas, coloca a mão atrás da orelha, mas perceba, ó, eu abro bem os cotovelos e mantenho a minha escápula também lá embaixo. E aí eu olho para a lateral. Aí consigo alongar também a musculatura dorsal. Respiração normal, vai respirando. Inspira, expira e volta. Inspira, expira. Sente alongar bem a musculatura dorsal. Inspira. Expira, voltou.
Rubinho, agora a gente vai trabalhar o nosso tronco, vai levar o tronco aonde der para levar. Elevou os braços, só no flexor do quadril, ó. Vai soltando o ar, vai descendo devagar. Tânia, não consigo chegar lá embaixo. Você vai chegar onde você conseguir sem problema nenhum. Aqui, ó, projeta o bumbum lá pro alto, uma seta para cima. Então, joga lá pro alto e aproxima o seu abdômen infra da sua coxa. Alongando bem posterior. Sente aí, Rubinho? Tá rolando o sentimento. Tá, isso é perfeito. Vai relaxando, subindo mais. Inspira. Expira. Para voltar, ó, flexiona os joelhos, cola o queixo no osso externo e vem, ó, subindo devagar, evitando aí se machucar. A cabeça é a última que chega também para não dar tontura, ok? Essa parte é em cima, tá? Então a gente vai trabalhar sempre em pé. Depois a gente vai pro solo no segundo. Boa. Talvez. Olha lá, ó. Coloquei flexão de joelho. Posso segurar? Pode. Se você tiver um apoio, precisar de um apoio. Aqui, ó, eu deixo estendido e puxo a pontinha do pé para mim e levo o bumbum lá atrás. Empina o peito, ó. Joga o peito lá na frente. Nossa, tudo ajuda a ficar mais difícil. Tá? Esses movimentos, Rubinho, conta aí 10 segundos, 20 segundos para se tornar um movimento plástico. Ah, tá. Tá? Porque se eu ficar assim, ó, Sim, ele não vai ter o mesmo Exato. efeito. Voltou devagar. Também prefiro manter. É, um movimento para quando você precisar, ele tá lá. E dar tranco também não pode, né? É, exatamente. E ó, sente toda a cadeia posterior trabalhando. Sente. Muito gostoso. Tá, tô com uma dorzinha, mas depois vai irrigar mais. Então vai melhorar bastante. Aí, voltou. Tem um movimento, Rubinho, ó. Deixa a perna nessa posição aqui. Faz de conta que tá sentando, ó. Mantém o tronco aqui. Coloca o dorso da mão, ó, do lado do joelho. O ombro vem descendo como se ele fosse ficar lá para baixo, ó. Olha lá para cima. Conta também seus 10, seus 20 segundos. Rubinho, está fazendo careta? É um pouco. Ou você tá rindo? Não é careta. Volta devagar, ó, só transfere. Não, exercício bom tem que juntar a sobrancelha. Não é? É aquele negócio, né? Nossa, eu tô sentindo musculatura que eu nem sabia que tinha. Isso é ótimo, isso gente. É ótimo. Inspira, expira, voltou devagar. Afastou. Gente, isso tudo tá pegando bastante dorso, tá? Sim. Ó, se você quiser fazer isso sentada, também pode. Então, ó, tipo um lutador de sumô. Lembrando sempre, ó, estufou o peito e agora você vai jogar o seu ombro no pé, cruzando o movimento, ó. Solta o ar e olha lá pro alto. Inspira. Expira, volta pro centro devagar e empurra, Rubinho. Vambora. Apareceu Alongando. minha careta, Taninha? Agora não, agora eu não tô vendo. E aí, Rubinho, o que você acha do pessoal mandar interação enquanto alonga bem gostoso aí junto com a gente? Eu acho que a gente precisa saber. Voltou devagar, Só acredito se eu ver. não é? Vou alongar agora, Rubinho, a parte interna da Boa. coxa, ó. Eu faço uma flexão e jogo o glúteo lá atrás. Se puder, coloca a mão no chão e a outra você pode apoiar em cima da coxa. Leva bem, vai sentir alongar bem a parte interna da sua coxa. Tá tremendo o chão aí? Tá um pouquinho. Ah, tá. E aí, Rubinho, pede interação aí pra gente, porque eu não sei não. Talvez se você pedir, o pessoal manda, hein? Ah, vai mandar. Tô esperando, tem criança, tem rapazes. Voltou devagar. E o pessoal manda muitas mulheres, eu não sei se a rapaziada tá fazendo comigo, né? É isso aí. Pessoal, e outra coisa, dor crônica atinge bastante as mulheres, mas tem muitos homens que sim. também têm. Isso. Ok, voltou devagar.
Flexionou o joelho, ó, cola o queixo no osso externo, vem subindo devagar. Rubinho, cruza a perna. A perna que está cruzada na frente, eu vou elevar o braço e o outro eu relaxo. Bem parecido com o primeiro. Mas bem diferente também. É. Lembrando que o joelho da perna que está cruzando na frente, ela trava o de trás, fazendo você alongar somente o seu tronco, tá? E um desafio para o core também. Exato. Voltou e só troca. Bora lá? Ó. Relaxa. E o outro lado trabalha forte. Trabalhando sempre a respiração. Tá mandando interação? Beleza, tô esperando aqui, hein? Tamo junto. A gente só libera você do exercício para mandar a interação, né, Tânia? Vira, exato. Voltou devagar. Olha agora esse que gostoso, Rubinho. Volta naquela esperando que vai ser gostoso. Tronco. Todos estão uma delícia, não é verdade? Você vai mandar interação e eu vou ter certeza de que tá uma delícia o exercício. Coloco a mão alinhada com a orelha aqui. Ah lá. E aí, ó, jogo o glúteo lá atrás como se estivesse sentando. Alonga. Vai buscar. Lembra que a sua escápula fica fechadinha. O legal desse alongamento aqui é que você ainda trabalha força de membros inferiores. Muito. De forma isométrica. Inspira. Expira. Rubinho, só uma mão vai lá atrás, ó. Como se alguém puxasse você pelas duas extremidades. Contou os 10 segundos. Só vai fazer a transferência, Rubinho. E coloca a tensão puxando pelos dois lados, pelas duas mãos. A Esse é tração. gostoso. Bom, né? Esse é bom, esse é o Eu gostoso. tô sentindo até o tríceps. Eu tô sentindo tudo também. Voltou devagar, ó, desceu. Relaxa os seus ombros. Muito bem. Tô suando, só com alongamento. Agora eu deixo os pés mais próximos. Se sentir desequilíbrio, pode deixar afastado. Agora eu só derreto, ó. Derrete. Muito bom, hein? E volta devagar. Elevou os braços. E solta. Uau! Por esse suspiro dele, Tânia, deduzo que fez muito bem. Fez muito bem. Como a gente começou esse bloquinho falando, Obrigada. vai se hidratar, porque estava ali na nossa listinha, vamos nos hidratar. Tá se hidratando por aí? Pega esse copinho de água, 2, 3 golinhos. O tempo inteiro é que faz a diferença. Não precisa de uma vez, Verdade. Porque aí tem gente que tem náusea, tem gente refluxo. 2 golinhos. Vai hidratando, eu sempre falo, não tem o hábito de beber água? Tânia, não gosto. Tomar água sem vontade. Não, ó, como se fosse uma saliva, ó. E Pouquinho. Toda vez fazendo isso, daqui a um pouco a garrafa tá vazia. É isso. E é melhor beber assim aos pouquinhos, né, Rubinho? Porque Sim. o corpo vai absorvendo. Quando você bebe tudo de uma vez, aí o corpo não vai absorver. Você vai só ficar bebendo, entrando água e esvaziando. Você gostou de treinar junto com o Tânia e Rubinho? Gostoso, né? É muito bom. Daqui a pouquinho vai ter mais uma chance para você treinar aqui. Toda quinta é uma oportunidade para você sair do sedentarismo. É um convite para você experimentar, tá? E hoje você tá vendo que dá para começar devagar, com pouco, mas já vai fazer diferença. E Taninha ficou pedindo para você mandar aqui vídeo, fotinho, interação. Chegaram algumas aqui que eu quero compartilhar com você agora para ver se você também se anima. Olha a Tereza Cristina, lá de Macaé. olha que legal. Tenho sequela de Tereza. poliomielite. Hoje, com 52 anos, tem sentido dores constantes no corpo. Ela foi corajosa. Muito bom. Deu um passo de fé e treinou com vocês hoje, gente. Sim, Merece ou não merece, Muito ó? bom. Super Salva de merece. palmas. Ó, palmas. E ela ficou checando toda hora o celular. Ó, Tereza, depois você repete esse treino na tranquilidade para te ajudar, menina. Que legal. Ela precisa. Perfeito. Olha a Marlene, ó. Mandou, acho que é a Letícia, né? A Letícia, ela é Letícia. top também.
Olha o cachorro. O cachorro tá só vê debaixo o das zoinho do cobertas. cachorro. É quase essa mensagem subliminar. ali. Letícia, você tá dando um ótimo exemplo. Isso aí, Letícia. Ó. Mostra pro Caramelo, que ele também precisa. Quem mais tá aí? A Josefa Maria, o sorrisão no rosto, ó. Tá Legal. lá, ó. Beijos para Isso Josefa aí, também. Olha só, Josefa. ela mesmo se filmando, Que linda! participando, arrasou. Muito bom. Ó lá, ó. Que linda mesmo. A Nicole apareceu por aqui também, ó lá. Vamos lá, Nicole. Botou pra filmar, afastou. Agora ela tá olhando Tânia e Rubim. Qual é o movimento? Qual é? Tá levantando e abaixando o pé? É? Não sei. Ah, tava tá, esperando que a o gente comando de vocês, ó. É, É, Legal. devagarzinho. perfeito. Isso. É isso aí, é assim que se faz. Parabéns todo mundo que mandou aqui. Ótimo. Se você não mandou, ter o fiz, manda, que a gente vai ter Dá mais tempo. um momento de treino aqui e a gente pode trazer sua interação. Combinado? Bora pro intervalo. Bora. Enquanto isso, você pode falar com o Rubinho e Tânia no Instagram. Vai lá, @RubinhoFaustino no Instagram e Tânia no seu @TâniaPersonalSP, tá bom? A gente volta já falando um pouquinho mais sobre como a gente pode obter êxito aliviando as dores crônicas nas mulheres, tá? Vai ter Mexa-se por aqui com história de transformação da Dai e tem tofu omelete de receita, olha só que sugestão bacana. Pelo nome você já dá pistas aí do que vai levar, mas tem outros segredinhos nessa receita. A gente volta já.